Desde criança, Christopher gostava de filmes sobre médicos hindus e corajosos. A primeira vez que viu um filme assim foi aos 5 anos, e a atuação dos médicos impressionou tanto o garoto que Christopher aprendeu duas coisas naquele dia. Ele queria ser médico e uma pessoa decente. A segunda coisa significava uma longa jornada e inúmeras escolhas éticas. A primeira era mais fácil. Ele só precisava entrar na Universidade de Medicina e terminar os estudos. Pelo menos era o que Christopher pensava. O tempo passou. Ele terminou o ensino médio, passou nos exames e realmente entrou na Universidade de Medicina. Infelizmente, não foi tão fácil quanto na escola. Christopher considerava-se arrogantemente o aluno mais inteligente. Ele era inteligente, bem lido e com uma maneira analítica de pensar. Os professores o elogiavam e o perdoavam por muitas coisas, como faltar às aulas e não fazer o dever de casa. Afinal, ele era o melhor aluno, uma tarefa de casa incompleta não o prejudicaria. Naturalmente, esperava algo semelhante na universidade. Imagine seu choque ao descobrir que a maioria de seus colegas era tão inteligente quanto ele durante o primeiro ano acadêmico. Sua reputação de ex-melhor aluno foi destruída. E agora ele precisava trabalhar muito para obter boas notas. De repente, Christopher teve que tirar seus óculos cor-de-rosa e enfrentar a dura realidade. Cada novo curso na universidade era mais difícil que o anterior, e a escolha final da futura especialidade feriu o ego do rapaz. No 6º ano de estudos, ele enterrou o sonho de se tornar um obstetra ginecologista. Ele não estava pronto para seguir o caminho de seu personagem de filme favorito tão meticulosamente. No entanto, a situação não era tão ruim. Nos primeiros 2 anos, Christopher sofreu muito pela falta de atenção e respeito, mas com o tempo seu ego foi curado e ele começou a fazer tudo o que podia para ser o melhor novamente. No final de seus estudos, seus tutores o descreveram como um estudante promissor. Acho que muitos outros professores concordam comigo, disse Edward, o supervisor de sua faculdade, a Christopher. Todos os caminhos da medicina estão abertos para você. Onde quer que você vá, será bem-vindo. Mas que especialidade você me aconselharia a escolher, Edward? O homem tirou os óculos e olhou pensativo para um ponto. Ele olhou para suas mãos por um tempo e então voltou seu olhar para Christopher. O professor tinha olheiras profundas. Parecia ver através das pessoas. Pergunta errada, jovem, observou o professor. É melhor você perguntar onde eu iria se fosse você. Vê a diferença? Christopher deu de ombros. Vou explicar para você. Não dou conselhos. Não quero assumir a responsabilidade pela sua decisão. Mas posso compartilhar as escolhas que faria se fosse você. Mas você tem que tomar a decisão por conta própria. Suas palavras e a maneira como falava sempre impressionavam. Edward era uma daquelas pessoas que facilmente conquistavam o respeito de alunos e colegas. Christopher desejava poder ser igual. O que você faria se fosse eu? Eu escolheria cirurgia, respondeu o homem instantaneamente. É o campo mais promissor e lucrativo disponível para nós. E nem tente me dizer que dinheiro não significa nada para você. Dinheiro significa muito hoje em dia, Christopher. E era a verdade. Muitas pessoas podem gritar tentando provar que trabalham apenas pela ideia e pelo bem-estar das pessoas. Mas na realidade, todos querem um bom emprego e muito dinheiro. A cirurgia definitivamente tinha suas vantagens. Obrigado pela conversa, Edward. O homem assentiu e estendeu a mão para Christopher. De acordo com as regras de etiqueta, é o homem mais velho quem deve iniciar o aperto de mão primeiro. Isso fez Christopher se sentir melhor. Ele até se sentiu um pouco arrogante novamente. Foi realmente bom quando o distinto professor apertou sua mão. Ser cirurgião é uma grande responsabilidade.
Mas a voz interior o lembrou que qualquer área da medicina é uma grande responsabilidade. Christopher ainda era um homem muito jovem, pronto para pegar um bisturi em suas mãos e salvar a vida de alguém? E o que acontece se ele cometer um erro? Se ele não salvar alguém, o que então? Naquele momento, havia tantas dúvidas girando em sua cabeça que ele até sentiu medo. Ele entrou facilmente na Universidade de Medicina porque foi inspirado pelo exemplo de um personagem de filme. Mas com o tempo, ele começou a perceber o quão difícil seria para ele. Seus pais o apoiaram. Sua amada namorada também esteve ao seu lado o tempo todo. Christopher era uma daquelas pessoas sortudas que se apaixonam pelos parceiros certos. Meredith era exatamente esse tipo de pessoa. E por mais de 7 anos, eles superaram juntos todas as dificuldades da vida. Meredith sempre ouvia Christopher, sempre o apoiava e o ajudava de todas as formas possíveis. Acho que Edward está certo, disse a garota após uma pausa segura. Não temos o direito de te dizer o que fazer. Você pode escolher qualquer caminho que desejar. Se eu entrar na cirurgia, posso ganhar muito dinheiro e então teremos uma vida verdadeiramente bela. Mas Meredith sorriu tristemente em resposta. Se cada dia for uma verdadeira provação para você, então eu não quero dinheiro algum. Escolha não algo que te faça ganhar dinheiro, mas algo que te faça feliz. Após pensar por muito tempo e hesitar, ele finalmente tomou uma decisão. O lado financeiro foi decisivo. Além disso, até Edward, o professor experiente, disse que Christopher tinha um futuro brilhante como cirurgião. Por que escolher outra coisa? A educação e o estágio levaram muito tempo, mas finalmente Christopher começou sua prática médica independente. Ele ficou em sua cidade natal. Meredith amava essa cidade. Era muito moderna e confortável. Será muito confortável viver aqui com um filho, ela acrescentou e sorriu. Eles ainda não eram casados, mas falavam cada vez mais sobre seu futuro juntos. Claro, queriam ter um bebê e construir sua própria casa. Mas o destino tinha outros planos. Meredith não conseguia engravidar. Ela estava muito frustrada e às vezes até com raiva. Porque outras mulheres bebem, fumam, se divertem e depois dão à luz um bebê atrás do outro. Eu nunca bebi álcool. Nunca fumei. E não consigo engravidar. Não mereço um bebê? Christopher abraçou com cuidado. Ele sabia, do ponto de vista científico, que todos os argumentos dela eram sem sentido. Que, infelizmente, a natureza não considera tais fatores como obstáculos à gravidez, e que algumas pessoas saudáveis tentam por anos e ainda não conseguem engravidar. Mas ele ficou em silêncio naquele momento. Ele não era um médico. Ele era um noivo. Quase um marido. Ela confiou a ele suas emoções mais sinceras e esperava apoio. Foi aí que as conexões de Christopher foram úteis. Quando se é um jovem cirurgião promissor, muitas pessoas tentam se tornar amigas suas. Christopher sempre foi amigável e sociável com seus colegas. Então, não foi problema ir ao departamento de ginecologia. O chefe do departamento, Dr. Thompson, ouviu atentamente e disse: Christopher, você também é médico. Você sabe muito bem que há toneladas de razões pelas quais sua noiva não pode engravidar sem um exame. Não posso dizer nada. É disso que estou falando, exclamou Christopher emocionalmente. Você pode examiná-la, por favor? Dr. Thompson era a ginecologista mais famosa da região. Ela nunca recusava examinar ou tratar pessoas com os casos mais difíceis. E supervisionava gravidezes das pessoas mais famosas da cidade. Foi por isso que Christopher queria que essa médica examinasse sua noiva. A mulher olhou calorosamente para ele. Claro, Christopher. Não posso dizer não para você.
Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou um grosso caderno, depois folheou até a página de outubro. Infelizmente, a agenda está muito apertada, mas posso examiná-la em 2 semanas. Em 2 semanas, soa ótimo. Obrigado, Dr. Thompson. Nunca esquecerei sua bondade. Tudo continuou como de costume. Christopher convenceu Meredith a ir a Dr. Thompson. Ele convenceu sua amada que, se ela ainda pudesse ser curada, só a doutora Thompson poderia ajudá-la. Meredith confiava em seu noivo, afinal. Ele conhecia a medicina por dentro e poderia facilmente encontrar um bom médico. Mas, naquela época, a garota já estava exausta. Estou tão cansada de ir e vir, confessou Meredith. Tudo o que faço é ir aos médicos. Não me lembro da última vez que passamos um tempo juntos. Tudo vai ficar bem, querida, respondeu Christopher. Só temos que ter paciência por mais um pouco. Você não é a única passando por tudo isso. Soou mais duro do que Meredith pretendia, mas Christopher não se ofendeu. Entendo como é difícil para você, querida, repetiu várias vezes, mas vamos superar tudo. Vou te apoiar e estar lá para você. Eles não sabiam então que uma visita à doutora Thompson seria o início de uma longa e difícil jornada. Meredith não atendeu o telefone. Claro. Christopher estava irritado. Ele suspeitava que, após o exame, a médica havia dito algo que a garota não gostou. Mas isso não era desculpa para ignorá-lo. Ele estava nervoso e discou o número da doutora Thompson. Ela atendeu imediatamente. Olá, doutora Thompson. Aqui é Christopher. Olá, Christopher. Como está Meredith? Por isso estou ligando. Ele provavelmente não deveria ter dito que Meredith não estava atendendo sua ligação. Mas Christopher decidiu ser honesto até o fim. Ele explicou brevemente a situação para a doutora Thompson. Entendo, Christopher. Entendo, repetiu a mulher várias vezes. Acho que posso te contar a verdade. Afinal, você é quase marido dela. Eu examinei a Meredith. Nada de anormal e nada terrível. Apenas um caso típico. Ela precisa se tratar antes de tentar conceber. E ela explicou brevemente a Christopher sobre o problema. Descobriu-se que Meredith tinha 2 cistos que precisavam ser tratados. E, com base nos testes, seu sistema imunológico estava muito fraco. Poderia ser as consequências dos cistos ou um problema comum, especialmente em jovens. Mas eu disse para ela fazer exames de hormônios da tireoide por precaução. Você acha que há um problema com a tireoide dela também? Claro, exclamou a doutora Thompson um pouco indignada. Os homens não têm ideia de como o corpo feminino é complicado. Até o menor problema pode impedir a concepção. Consegue imaginar? É por isso que a primeira coisa que Meredith precisa fazer é se tratar. E depois ela pode pensar em engravidar. Eles conversaram mais um pouco e se despediram amigavelmente. Christopher não conseguia entender como as palavras da doutora Thompson poderiam ter abalado tanto a Meredith. A médica nem sequer disse a temida palavra infértil. Embora os médicos modernos tentem evitar tais diagnósticos, pelo menos os bons. 1 em cada 3 mulheres, ou até mais, luta contra cistos. Por que ela entrou em pânico? Tudo veio à tona só à noite. Meredith disse que simplesmente perdeu a paciência. Eu já me tratei, repetiu Meredith. Já fui diagnosticada com um cisto antes. Fui tratada. E o médico disse que estava tudo bem agora. E hoje descobri que não estou realmente bem. Christopher teve que consolá-la novamente, dizer que a doutora Thompson era uma ótima médica. Com a ajuda dela,
Meredith ficaria saudável em pouco tempo. E então eles poderiam planejar a gravidez. Você realmente quer engravidar agora, quando seu corpo está tão fraco? Tanto você quanto o bebê ficarão doentes. Meredith, pense na sua saúde e na saúde do nosso futuro bebê. Essas palavras de seu noivo fizeram Meredith parar de chorar e concordar com a cabeça em resposta. A saúde do bebê era muito importante para ela, então ela concordou que a primeira coisa a fazer era melhorar sua saúde. Isso significava um longo tratamento, pelo menos 1 ano. Essa era a previsão preliminar da doutora Thompson. Os cistos podem ser tratados sem cirurgia, mas levaria tempo para restaurar completamente a imunidade e as funções reprodutivas do corpo. A doutora Thompson disse a Christopher que a FIV, fertilização in vitro, poderia ser necessária. Não, isso está fora de questão, respondeu o jovem. Para a FIV, ela teria que passar por terapia hormonal. Não quero correr esse risco, especialmente porque ela tem 2 cistos agora e seus hormônios já estão desequilibrados. É difícil discutir com médicos, resmungou gentilmente a doutora Thompson. Vocês sabem tudo melhor do que ninguém. Não estou sugerindo FIV agora, mas pode ser a única chance de vocês conceberem. Veremos, respondeu Christopher incerto. E eles nunca mais discutiram o assunto. A vida continuou como de costume. Christopher entendeu. A doutora Thompson alertou sobre a FIV para que ele pudesse economizar para vários procedimentos caros. Ela desejava o bem a ele. Mas Christopher não queria arriscar a saúde de sua amada. Ele gradualmente ganhou reputação de ótimo médico, principalmente porque às vezes salvava pacientes sem esperança e realizava cirurgias que até seus colegas mais experientes recusavam. Eles persistentemente desencorajavam Christopher. Deixe-os ir para outra cidade, para clínicas particulares. Não é nosso problema, mas Christopher tinha certeza do contrário. Não é nosso problema. Vamos lá, somos médicos. Somos obrigados a salvar vidas. Você percebe que eles podem não chegar a outra cidade? Todos respeitavam Christopher por isso. Ele conseguiu permanecer um homem dedicado e seu principal objetivo não era o dinheiro, mas salvar pessoas. Não era fácil encontrar um bom cirurgião pediátrico. Além disso, era preciso ter talento para convencer. Não há ninguém mais assustado e angustiado do que um pai cujo filho está prestes a passar por uma cirurgia. E se algo der errado? E se o bebê não acordar após a cirurgia? E se as consequências forem piores? Christopher era quem ouvia todos esses medos. Os colegas não eram solidários. Você não tem outras coisas para fazer? Claro que ele tinha outras coisas para fazer. Mas essas pessoas confiavam nele, então ele tinha que dar o seu melhor. Mas havia outro tipo de crianças. As especiais. Uma ambulância as trazia para o hospital. Mas, por algum motivo, seus pais não as acompanhavam. A primeira vez que isso aconteceu, Christopher ficou muito confuso. Ele pensou que os pais viriam mais tarde, mas ninguém apareceu. Às vezes, funcionários do orfanato visitavam essas crianças. Mas eles vinham ao hospital não para animar as crianças, mas para preencher a papelada necessária. Eles são independentes, disse uma vez um cuidador, e logo saiu. Era verdade. As crianças eram realmente independentes. Christopher percebeu que elas não poderiam ter sobrevivido em um lugar como aquele de outra maneira. O Estado fornecia aos órfãos tudo o que precisavam, mas faltavam-lhes as coisas mais importantes, amor e calor. Então, às vezes eles se tornavam agressivos e selvagens. Quando crianças agressivas eram levadas ao hospital, a equipe sempre recorria a Christopher para ajuda. Eles reclamavam que os órfãos estavam roubando comida e brigando com outras crianças no hospital.
Mas o que Christopher poderia fazer? Uma vez, ele tentou conversar com uma dessas crianças. Ele estava andando pelo corredor e este pequeno monstro saiu correndo gritando e quase rasgou seu uniforme. Christopher estava muito irritado naquele momento. Quem te ensinou a se comportar assim? Ninguém. Mas eu não tenho mãe. Então você não vai reclamar para ela e ninguém vai me punir. Christopher ficou sem palavras naquele momento e não sabia o que dizer. Uma única frase da criança o atingiu profundamente e o fez olhar a vida de um ângulo diferente. Por que ele veio para a medicina? Porque ele queria ajudar essas crianças, protegê-las do destino de um orfanato. Então você deveria ser um assistente social, não um médico, Christopher disse para si mesmo. A verdade é que, com o tempo, ser médico faz a pessoa se tornar menos empática. Todos os médicos se tornam cínicos e indiferentes à ganância das outras pessoas. Médicos não se preocupam com o destino de cada criança que tratam. É um mecanismo natural da psique humana. O cérebro tenta se proteger do estresse. Se não houvesse tal filtro cínico, os médicos enlouqueceriam com a ganância. Mas uma garotinha mudou tudo. A ambulância a trouxe para o hospital à noite. Era o turno de Christopher. Ela reclamava de dor abdominal intensa. Sua mãe disse que não parava por horas. Ela deu alguns analgésicos para a filha, mas quando a menina piorou, ela chamou a ambulância. A garota estava deitada no corredor agora. Sua mãe estava sentada ao lado dela. Christopher suspeitou de apendicite, mas ele tinha que examinar a criança. Christopher se aproximou da menina, que o olhava intensamente. Por algum motivo, o médico se sentiu desconfortável com o olhar surpreendentemente sábio da criança. Bem, deixe-me examinar você, começou Christopher em um tom deliberadamente alegre. Ele preferia falar com os pacientes dessa maneira. As crianças não tinham medo e os pais podiam relaxar, pois parecia que não havia nada sério com a criança. A menina não se mexeu e continuou a encará-lo intensamente. Christopher franziu a testa. Você está com medo? Não tenha medo. Não vou te machucar. Estou apenas indo examinar você para ver como te tratar. Doutor, ela é surda-muda. Felizmente, Christopher não tinha nada nas mãos, caso contrário, ele teria deixado cair, por alguma razão. Esse fato o chocou. Ele olhou para o rosto da menina. Então, era por isso que ela o olhava tão estranhamente. Ela estava tentando ler seus lábios para ver o que ele queria dela. Então você deve ser a mãe dela. Sou cuidadora, a mulher na cadeira se endireitou. De acordo com as regras, não podemos enviar as crianças para o hospital sozinhas. Caso contrário, a comunicação entre elas e o médico seria impossível. Mas o estresse aumentaria. Enquanto a mulher falava, ela acariciava gentilmente o cabelo da menina. A criança se segurava confiante a ela, como um gatinho. Christopher assistia fascinado. Quantos anos ela tem? Ela fez 4 recentemente. Apenas 4. Mas a menina nem parecia ter 4 anos. Era pálida e muito magra. Mas o destino já havia preparado tantos desafios para ela. Você pode pedir para ela levantar a camiseta? Preciso examiná-la. A mulher começou a mover as mãos ativamente, mostrando algo. Todos esses movimentos pareciam caóticos e incompreensíveis para Christopher. A menina acenou fracamente e puxou a camiseta para cima. Incrível! A vida tem muitos lados que não pensamos até encontrá-los, comentou a mulher educadamente. Ela continuou segurando a mão da menina. A garota estremeceu, franzindo o nariz ao toque de Christopher. O nome dela é Alice. Parece que Alice precisa de cirurgia.
A mulher estremeceu. Provavelmente é apendicite. Você tem que fazer alguns testes. Nós já fizemos, respondeu rapidamente a mulher. Então vamos esperar pelos resultados e depois prepararemos a menina para a cirurgia. Não se preocupe. Tudo correu bem. A apendicectomia é uma operação complicada, mas Christopher a realiza com frequência, às vezes várias vezes ao dia. É bastante segura se você for ao hospital a tempo, mas Christopher não conseguia tirar a menina surda-muda da cabeça. Ele pensou nela antes da operação, durante a operação, embora todos aconselhem a não pensar em nada para não cometer um erro acidental, e até mesmo após a operação. Alice precisaria ficar pelo menos 10 dias no hospital, o procedimento padrão de reabilitação. A chefe do departamento até sugeriu estender esse período para 2 semanas. As crianças tendem a esconder dores e doenças, observou ela. Além disso, essa criança é surda. É melhor mantê-la sob supervisão um pouco mais. A doutora McCarthy era uma médica brilhante e valorizava cada pequeno paciente. A mulher era sem filhos, então dava todo o seu amor e cuidado às crianças que chegavam ao hospital doentes e saíam saudáveis. Christopher percebeu que não conseguia parar de pensar na menina. Por outro lado, era difícil não pensar nela. Ele a via várias vezes ao dia, porque a menina precisava de verificações constantes após a cirurgia. Tecnicamente, ela não é muda, observou Melissa, a cuidadora, quando Christopher falou com ela novamente. Quase não existem pessoas completamente mudas no planeta, mas ela é quase surda. Então, se uma criança não consegue ouvir os sons, ela não sabe como pronunciá-los, então não consegue aprender a falar. Isso é terrível, murmurou Christopher em resposta. De maneira nenhuma, discordou a mulher. Trabalho com essas crianças há 10 anos. E acredite em mim, Christopher, elas são as criaturas mais bondosas, sinceras e confiáveis deste mundo. Se você perguntar a Alice se ela está feliz, tenho certeza que a resposta será positiva. Mas posso perguntar a você? O médico sorriu confuso. Você gostaria que eu te ensinasse? Bem, se você realmente quer falar com ela, inesperadamente, Christopher concordou. Melissa mostrou a ele como dizer olá para a criança e como descobrir como ela estava se sentindo. No início, tudo parecia muito complicado e incompreensível, mas depois os gestos incompreensíveis começaram a parecer lógicos e a se organizar em um sistema. E à noite, Christopher já tentava falar com a menina sozinho. Ele levantou a mão, fez um gesto simples, baixou a mão e olhou para a reação da menina. Um sorriso floresceu no rosto dela. Suas mãozinhas subiram e começaram a mostrar algo sem parar. Ainda não entendo, sorriu Christopher envergonhado, e a menina sorriu ainda mais em resposta. Ela diz que está bem. Quer comer uma laranja porque acha que merece. Mas a enfermeira disse que ela ainda não pode comer laranjas, então tem que comer essa mingau estúpida. Estúpida? Bem, ela não disse isso. Eu acrescentei, riu Melissa, e encaixou isso em apenas alguns gestos. Incrível, não é? A mulher acariciou gentilmente o cabelo da menina. A criança animou-se e continuou sorrindo. Ela gosta de você, Christopher. Eu também gosto dela. As mãos de Melissa desenharam 2 gestos e a criança bateu palmas. Isso significa que ela está contente? Christopher adivinhou, olhando para a menina com um sorriso. Exatamente isso. Acho que ela quer ser sua amiga. Os 10 dias passaram rapidamente. Alice logo receberia alta, mas Christopher queria adiar isso o máximo possível. Ele até foi ao chefe do departamento. Ele disse que a criança não deveria receber alta tão cedo. Ela ainda estava muito fraca. E poderia ser perigoso. Você realmente acha que ela está fraca?
Ela está correndo pelo corredor sem parar, brincando com outras crianças o dia todo. Sim, isso definitivamente parece uma criança fraca. Ainda assim, acho que deveríamos ser mais responsáveis. Afinal, ela é surda, e Christopher... Ele suspirou. Deixe-me ser franco. Você se apegou a essa menina. Fez amizade com ela. Então você não quer deixá-la ir? Estou certo? Era inútil negar, mas Christopher também não conseguia dizer isso em voz alta. Então, ele apenas acenou tristemente com a cabeça. Mas ninguém está te forçando a deixá-la ir, disse o chefe do departamento. Christopher olhou para cima. Ela é do orfanato. A menina não tem pai nem mãe. Se você está tão apegado a ela, talvez você deva considerar adotá-la. Christopher não tinha pensado nisso. Essa ideia lhe parecia absurda. Como ele poderia adotar uma menina surda e levá-la para casa? Isso seria mesmo possível? As autoridades de proteção à criança permitiriam que ele a adotasse? O que Meredith diria sobre isso? Esse fluxo interminável de pensamentos caóticos foi interrompido pela chefe do departamento. Pense nisso, disse ela gentilmente, apontando educadamente para a saída do escritório. A doutora McCarthy tinha muito trabalho a fazer, mas o turno de Christopher estava chegando ao fim. Ele só precisava verificar os pacientes antes de ir para casa. Alice já estava esperando por ele. Quando viu o médico, ela pulou na cama. A doutora McCarthy estava certa. Ela não parecia uma criança doente. Suas mãozinhas começaram a mostrar algo para ele. Christopher ficou surpreso ao descobrir quantos gestos ele havia aprendido nesses 10 dias. Você está bem? Melissa franziu ligeiramente a testa e olhou para Christopher. Me desculpe se não é da minha conta, mas você parece tão diferente. É difícil cuidar de uma criança surda? Nesse momento, Alice estava mostrando a Christopher seus novos desenhos, e ele estava sorrindo. Honestamente, não é fácil. Afinal, ela é uma menina incomum. Como aconteceu de você começar a trabalhar com crianças surdas? Minha irmã mais nova é surda, Melissa sorriu tristemente. Não se preocupe. Ela leva uma vida plena, tem um bom emprego e muitos amigos. Sim, ela enfrenta algumas limitações, mas isso não a impede de ser feliz. Sabe, quando éramos crianças, as coisas eram muito mais complicadas. Não tínhamos tantas oportunidades como temos agora. Mas hoje, a vida das crianças surdas é muito mais fácil e confortável. Eles conversaram mais um pouco. E Christopher foi para casa. Meredith já o esperava com mais notícias do médico. Ele percebeu que a garota passava todo o seu tempo livre indo a diferentes médicos. Você não está cansada? Ele perguntou com carinho, e Meredith sorriu cansada. Cansada. Mas vale a pena. Há algo que você queria conversar? Por que você acha isso? Christopher disse cautelosamente. Você e eu estamos juntos há tantos anos. Eu te conheço muito bem, meu amor. E então ele contou a ela toda a verdade. Ele não esperava que Meredith entendesse, e ele não queria forçá-la a aceitar a adoção de uma criança com deficiência. Ele contou a ela sobre Alice. Como ela era maravilhosa, quanto ele queria ajudá-la. Meredith ouviu muito atentamente. Quando a história terminou, Christopher evitou olhar nos olhos dela. Ele tinha medo de ver a resposta nos olhos dela. Mas Meredith de repente disse, posso conhecer a Alice? Você realmente quer isso? Meredith ficou em silêncio por um momento. Seus dedos tremiam um pouco. Isso sempre acontecia quando a garota estava muito nervosa e tentava encontrar as palavras certas. Esta menina se tornou muito importante para você.
Eu gostaria de conhecê-la. Bem, talvez realmente devêssemos fazer isso. Você percebe as dificuldades que vamos enfrentar? A surdez da Alice. Eu percebo isso. Mas e se for isso que o destino quer que façamos? E se o destino não trouxe essa menina para você por acaso, Christopher? Talvez sejamos nós quem deve mostrar a ela o que é amor, cuidado e uma família normal. Ele não esperava compreensão. Nem sequer ousara ter esperança. Mas agora Meredith estava dizendo exatamente o que ele estava pensando. Era como se ela tivesse lido sua mente. No dia seguinte, Christopher conversou com Melissa. Ele contou a ela sobre suas intenções de tentar adotar a menina. A mulher se alegrou. Vocês são muito jovens e não têm filhos, então não têm experiência em criar crianças. Não será fácil para vocês adotarem uma criança como Alice. Mas farei o meu melhor para ajudar vocês. Meredith pode conhecê-la? E se elas não se gostarem? E então eles nunca descobriram o que aconteceria então. Assim que Alice viu Meredith, ela sorriu e estendeu seus bracinhos para a mulher. Eles passaram o resto dos dias no hospital violando as regras do hospital de forma branda. Mas a equipe fingiu não notar. Afinal, Meredith era noiva de Christopher. E muito rapidamente, ela se tornou sua esposa. Eles planejavam se casar há muito tempo, mas aceleraram o processo porque era mais fácil para um casal casado conseguir permissão para adotar uma criança. Depois que a criança recebeu alta do hospital, Christopher e Meredith foram várias vezes ao orfanato para crianças surdas. Ela ficava feliz em vê-los todas as vezes até que, um dia, os três saíram juntos, de mãos dadas. Estava um frio dezembro lá fora. A geada estava formigando alegremente no nariz, e Alice, como todas as outras crianças, estava esperando pelo milagre de Natal pela primeira vez. Toda criança merece milagres. É um axioma que deveríamos seguir. Alice teve sorte, mas quantas mais crianças como ela existem por todo o país, por todo o mundo? Cada um de nós deve fazer o nosso melhor para que haja um pouco mais de calor e felicidade em suas vidas. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!